Hoje eu vim para mostrar para você o que ninguém lê, o que está nas entrelinhas e o que pode fazer com que você perca a sua garantia. Ou até mesmo você pode já ter perdido e você nem sabe que você perdeu, né? Então você tem que ficar nesse vídeo aqui. E aproveita para dar um like nele, compartilhar esse vídeo aí para os seus amigos aí, porque é bem importante. Você vai ver que até o final do vídeo você vai ficar sabendo muita coisa que vale a pena. Então compartilha esse vídeo aí, dá esse like aí pra gente poder. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Enfim, vamos começar. Primeiro item é o seguinte: nem todos os itens da impressora estão cobertos com o mesmo tempo de garantia. Ou seja, sua impressora está lá, 1 ano de garantia. Não é todas as peças. Às vezes está na caixa 1 ano de garantia, até você pode registrar 2 anos, beleza, ou até mais, né? Igual tem alguns equipamentos que dão, né? Alguns fabricantes que dão até mais. Porém, é o seguinte, geralmente o cabeçote da impressora ou o suprimento tem a garantia separada. Aí você vai falar, como assim? Nas entrelinhas do termo de garantia, no manualzinho, a dele, está escrito lá. Você tem a garantia X de tempo do cabeçote, por exemplo, 90 dias. E o resto do equipamento, mais 9 meses, por exemplo. Então, você tem que olhar isso. Então, você pode perder a garantia, achar que você está com a garantia, deu um problema, depois de 3 meses, chegar, não tem mais garantia. Mas como assim? Eu comprei impressora, estou com nota fiscal. Mas aí, o cara vai te falar, ó, o cabeçote é só esse tempo. Os refis de tinta é só esse tempo. Então, tem esse detalhe. Você sabia disso? Comenta aí se você sabia ou não. O segundo item também é um item que praticamente, eu acho que ele é até pior do que o primeiro, que as pessoas geralmente não olham, tá? É que o número de impressões que você pode fazer no seu equipamento pode definir o tempo de garantia. Ou seja, lá nas entrelinhas, naquelas pequenininhas lá, aquelas letrinhas petitinhas, tá escrito lá, você tem tempo de garantia, 30 mil impressões ou 1 ano, ou o que ocorrer primeiro. Ou seja, se você imprimir, não estou dizendo que todos vão ser 30 mil, né? Tem uns que pode ser mais, pode ser menos, vai depender do equipamento, mas você tem que olhar lá, olhar no seu termo de garantia, no seu manual, está escrito, tá? Pode ser um ou pode ser outro. Então, quer dizer, se você chegou naquele limite de impressão ali, mesmo que não dê 1 ano, a garantia acabou, meu amigo. Acabou. Já era. Você não vai ter mais a garantia do equipamento. Não, vai ter sim. Pô, pode ser que o fabricante releve algum problema realmente corriqueiro, algum problema do equipamento que acontece. Beleza. Mas o que está lá, escrito no termo de garantia, na maioria dos equipamentos que a gente conhece, que a gente já viu, é isso aí. Então, fique ligado nisso aí. O terceiro item é falta de manutenção adequada. É um item assim que confunde a pessoa um pouco com outro item que eu vou falar posteriormente, você vai entender. É o seguinte, é quando você faz alguma coisa que o fabricante orienta no manual você fazer de um jeito e você pega e faz de outro, sua conta aí. Vamos supor a limpeza do equipamento. O fabricante orientou lá que você deve pegar um pano úmido apenas para limpar o equipamento e passar nele. Aí você vai, pega um Veja, pega um produto aí corrosivo, passa na impressora e mancha ela. Mancha a tampa dela, mancha não sei o que, mancha o painel, igual eu já vi gente passando, por exemplo, e mancha e não dá para você ver, você começa a ficar, perdeu a garantia daquilo ali. Aquilo ali você não vai ter garantia, você pode ter até de outras coisas, mas aquela tampa, aqueles negócios que foi prejudicado, é uma coisa sua. Por quê? Você, em vez de fazer a manutenção adequada nela, cuidar do jeito que o fabricante pediu e mostrou no manual que tem lá, e lê como é feita a manutenção nela, tem alguns itens, não é só isso, tá? Tem a limpeza também, como que você faz a limpeza interna nela aí, você faz de outro jeito, por exemplo. Ele explica ali como você faz a limpeza, você abrir a tampa, dependendo do equipamento ali, para limpar. Ele explica isso tudo. E tem as formas de limpar. Então ele mostra lá. Você faz essa manutenção inadequada, de uma forma errada que ele está explicando, você perde a garantia. Tá bom? Então esse é o terceiro item. E o quarto item, gente? O quarto item nada mais é do que mau uso ou uso indevido. O que é isso? Vou citar alguns exemplos aqui que eu me recordo, mas tem vários, você vai ver aí. Tem um manual também falando sobre isso. É o seguinte, primeira coisa, você comprou uma impressora que é 110, por exemplo, você vai lá e liga ela 220, ela queima. Isso é uso indevido. Foi feito para ligar em 110, você ligou em 220. Mas minha impressora é bivolt, aí beleza. Não vai dar esse problema se ela for bivolt, você pode ligar em qualquer um.
Mas se ela é 110, você ligou 220, parece óbvio. Mas é lógico que vai dar problema, tá bom? Outra coisa, você transportar ela de forma indevida também. Ou seja, você pegou sua impressora, chamou um motoboy, ele vira ela assim de cabeça para baixo e coloca lá dentro, sendo que tem que transportar na posição. O manual fala como que você tem que transportar e o que você tem que fazer. E alguns modelos, se for no caso de tanque, não for uma laser, precisa de fechar uma válvula para a tinta não ficar balançando ali, para não dar problema de volta de tinta. Se você não fez isso, é uso indevido. Você está usando ela de uma forma, de um mau uso, está tendo um mau uso, né? E o que vai acontecer? Isso pode dar um problema e você perder a garantia. Outra coisa que acontece muito, você vai, coloca a impressora na pé da janela, a impressora está lá, você deixou a janela aberta, saiu para ver alguma coisa, foi no vizinho, não sei. Choveu, caiu água dentro dela, você não viu. Aí você liga e queima ela. Só que a água vai ficar os respingos lá dentro, vai ficar manchado que caiu água, e aí quando o técnico abrir na autorizada, ele vai ver essas manchas lá, que ele vai ver que é água, que não tem como você não ver, a gente sabe que é água, e aí vai estar lá queimado. Pode ser que você pegue a garantia, pode ser que não, mas é um risco. Então, tome cuidado com esses itens aí. Então, esses são só alguns exemplos do mau uso aí, ou uso indevido, tá bom? Danos físicos é o quinto item aqui. E os danos físicos são o seguinte, né? Bem simples, dano físico é você deixar, você arranhar ela, você bater ela em algum lugar, deixar cair, quebrar, né, a carcaça dela, ou quebrar uma tampa, por exemplo, de saída de papel. Essas coisas assim. Às vezes a pessoa passa, um amigo, tá aqui na mesa, bateu a mão, o suporte de papel da impressora estava aberto, de repente, pum, quebrou. Aí não tem garantia, né? Aí você perdeu a garantia, tá bom? Então esse é bem simples, mas é um dos itens aí que acontece muito. Às vezes a pessoa, não, vamos ver se consegue. Não consegue. Garantia para isso aí, dano físico, é muito complicado, tá bom? O sexto item, as modificações ou alteração, se você fizer no equipamento. Aí todo mundo já sabe, né, gente? Se fizer alteração no equipamento, vai perder a garantia mesmo. Dentre essas alterações, a gente vai destacar aqui algumas aqui, que é, por exemplo, vou dar um exemplo que o pessoal usa muito em impressoras da Epson, alguns outros modelos da Canon, que é colocar dispenser externo. Se colocar, você vai furar a impressora, você vai alterar a impressora, e aí as modificações que você vai fazer com que você perca a garantia. Por isso, geralmente, a gente orienta quando a pessoa compra, se for fazer isso, se a pessoa quiser depois, é fazer depois do tempo de garantia, porque vai dar problema, a pessoa pode perder a garantia. Agora, o que mais pode acontecer? Se você pegar uma impressora que é de cartucho aí e colocar um book ink nela, você for alterar, se você for colocar um book ink, você comprou uma nova, for colocar um book ink, você vai perder a garantia dela. A não ser que, né, você dê muita sorte que as modificações que você fez tem como você tirar. Mas geralmente você altera a carcaça dela ali, fura, faz alguma coisinha, cola uma coisa aqui, outra ali, já era. Perde a garantia mesmo. Não tem como, tá bom? E isso aí é um fator que não tem jeito. Agora, um dos principais itens que tem, que eu vejo muitas pessoas falar, principalmente o pessoal, né, de personalizado, a pessoa personalizada me segue, vamos cuidar. É a pessoa tirar a guia de papel. E confundida muito com rolos de saída ali, as guiazinhas, aquelas rosetinhas ali, que marcam as folhas de foto. O pessoal fica indignado, que eu sei que é ruim, tinha que ter uma solução para isso, até hoje não tem, mas... E essas guias? Tirou as guias, meu amigo, e o técnico viu lá, se você levar para garantia, se for outra coisa, né, não for ali, pode ser que você não perca, mas pode perder porque é uma modificação do equipamento. Se ele veio com a guia de papel, tem que ser a guia de papel. Foi feito porque já é testado, tem que ter usando com ela. A gente tira porque a gente é teimoso, a gente gosta de fazer as coisas e gosta de melhorar. Isso a gente consegue, a gente faz os testes, mas você perde a garantia aí fazendo isso. E o sétimo item é o seguinte, você usar peças ou suprimentos não autorizados, né? E o exemplo que eu posso te dar é um exemplo bem simples, né? Quando você coloca um suprimento, por exemplo, você comprou a impressora, vou dar um exemplo de um modelo aqui, você comprou a impressora, por exemplo, da Epson, lá, uma L3250, e a tinta dela é toda corante. Aí você fala, não, eu vou usá-la aqui agora para fazer impressões sublimáticas e quero modificar, vou botar outra tinta. Então, quer dizer, você está usando um suprimento não autorizado. Ela não foi feita para usar a tinta e sublimática. Ah, Fábio, mas funciona. Funciona, a gente sabe, a gente mostra aí e tal. Pede a garantia, você está usando. Ah, mas eu quero botar tinta pigmento. Mas a tinta pigmento eu comprei da Epson, a tinta original da Epson. É original, mas não é para esse modelo. Esse modelo é corante. Então, você vai perder a garantia, porque é totalmente diferente uma tinta da outra.
Funciona. Mas se der um problema, mesmo que seja em outra, o cara viu, você colocou outra, pode ser que você perca a garantia. Aí já era. Aí vai depender do autorizado que você levar, mas vai perder. Então, isso acontece muito. Outro, quando você coloca tinta para imprimir papel de arroz ou utilizar papel de arroz, né? Porque aí você precisa de modificar, colocar aquela tinta para papel de arroz ali, que é uma tinta comestível. Tem que ser quando a impressora está nova e tal. É uma tinta também que faz você perder a garantia. Estou falando para vocês não usar tinta paralela, não usar alguma outra tinta? Não. Né? Se você colocar uma tinta paralela também, vai dar problema usar um toner paralelo? Realmente. De acordo com o fabricante, você perderia a garantia se ele causar algum problema na sua impressora que advenha dele. Mas, a pessoa olha ali, já viu que é uma tinta diferente, já vai invalidar já, né? Não tem jeito. Se você comprou uma tinta paralela, que é a mesma do equipamento, quero deixar isso bem claro, tá, gente? Se a impressora usa tinta, igual a F3350, que é corante, e você compra uma tinta corante, tá funcionando normal. Mas a minha impressora deu um problema, ela deu um problema no tracionador, que é outra coisa que não tem nada a ver, você vai levar na garantia, muito dificilmente você vai ter problema. Mas ele indica usar a tinta dele, tá? Mas eu estou dizendo assim, quando você troca realmente, usa uma tinta que não tem nada a ver, que é outra, né? Que é a tinta, por exemplo, para tatuagem, aquela de decalque. Não foi feita para usar em impressora assim. Você colocou ela no equipamento, a partir do momento que você colocou, é uma alteração, né? A tinta é uma. Você colocou outra, perde a garantia. O cara lá vai ver, nem bota a mão, dependendo do tipo de tinta. É igual esse caso da sublimática, né? Mas a sublimática, existe impressora com tinta sublimática, né? Então, mas mesmo assim, o cara vai ver, ó, tinta é outra e tal, aí dá problema, tá bom? Então eu espero que esses itens aí tenham esclarecido esse problema para você aí sobre garantia de sua impressora e que você tenha agora consciência do que você tem que fazer para não perder sua garantia no momento que você está com a sua impressora aí e está com a garantia em dia, tá bom? Espalhe esse vídeo aí, compartilha ele, dá um like aí, se não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Tem também o nosso blog, vou deixar aqui embaixo, comoclube.com, para você acessar lá várias matérias, não só matérias como essa aqui, como outras curiosidades sobre o mundo da impressão e outras coisas de tecnologia também, que a gente sempre deixa lá, tá? Então um abraço para você, até o próximo vídeo e até a próxima dica.